Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Bruno Ronda Leite. Eu estou algumas coisas, né? Trabalho com design, ilustração, animação, planejamento criativo, planejamento estratégico também. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre as infinitas possibilidades e o grande número de oportunidades que tem dentro de economia criativa para quem trabalha com arte, com histórias, né? Então, bem-vindo aí à minha pequena aulinha no FIMA 2022. Bom, fui convidado aí pelo Cleverson e o Marcelo, foi um prazer para conversar com vocês, né? E que eu até estava comentando com os dois, como é interessante que esse movimento em torno da economia criativa ela pode gerar um monte de oportunidades dentro de regiões, né, que não necessariamente são as regiões mega metropolitanas, assim, né. Então, uma coisa que é interessante de quando a gente começa a ver iniciativas assim, é que você vai espalhando a palavra da produção criativa e como transformar isso em modelos de negócio, né, para a gente conseguir ir cada vez mais consolidando os nossos 1000 mercados de economia criativa. Bom, costumo sempre colocar alguma filosofia barata no meio das aulas que eu dou. Então, quando eu costumo me definir aqui, tem coisas que eu sou, né, mesmo, e tem coisas que eventualmente eu estou. Então, o que eu sempre falo, sou o amor da vida da Farra, né, que é minha esposa. Aqui com ela eu tive 3 filhos e uma neta agora, né, sou pai e vô. Sou um leitor de quadrinhos desde que eu me conheço por gente. Nossa, linha muito, muito, muito Disney, Disney especial. Sou daquele time que gostou de Karl Barks antes de saber quem era o Karl Barks, né? E depois, graças a um vizinho que virou quase meu irmãozão mais velho, o Alexandre, eu entrei no mundo dos quadrinhos, nos comics americanos, e daí não parei mais, né? Agora estou passando por uma fase extremamente mangazística, junto com a minha filha do meio, que tem 14 anos, e a gente está lendo todos os Boa Noites Pum Pum, os Demon Slayers, tudo quanto é Voz do Silêncio que tem por aí, né? Sou frequentador de um montão de fandoms. O que é um fandom, né? Um fandom é um grupo de pessoas que elas se reúnem em torno de uma admiração comum, né? Tem uma sensação de pertencimento, assim, e tal, sabe? Então, acho que o primeiro fandom que eu faço parte, talvez seja o mais tóxico deles, que eu faço parte, é o fandom do Palmeiras. Sou palmeirense pra caramba. Por muito tempo, antes de sair de São Paulo, eu morei ali nas Perdizes para poder acompanhar os jogos do Palmeiras, né? Mas se bem que tem alguns fandoms de anime ou alguns fandoms de uma ou outra DC Comics aí, né? Que também é tão tóxico quanto o Palmeiras. E eu acho que o objeto do que a gente vai conversar hoje aqui são as coisas que elas definem pequenas partes do meu dia a dia, mas não necessariamente elas precisam me definir como um todo, né? Então, trabalhando, algumas vezes eu sou artista, ilustrador, designer, também trabalho com planejamento estratégico, trabalhei e continuo trabalhando na criação de animações, né? Também quero trabalhar e começa a surgir algumas oportunidades também, não só em animação, mas no audiovisual como um todo. E também trabalho como produtor executivo e produtor criativo de séries ou outros conteúdos audiovisual. Bom, acho que primeiro falando aqui do que nos une todos, né, em relação à ilustração mesmo, às artes, eu basicamente tem 3 coisas que eu desenho mais, né. Eu acho que desenho muitos passarinhos vestidos, eu vou mostrar um pouquinho aqui também, né. Às vezes eu desenho seres humanos, e é muito. Então, esse desenho que está no meio aqui é uma charge do Adoniran Barbosa, que, que conseguiu entrar no primeiro salão latino-americano de humor, né? Tá aí o coitado do Adoniran, sua musiquinha Tábua de Tiro Álvaro.
E aqui à direita é um outro pedaço de rabisco que eu mantenho aí, mais como um hobby, mas eu gosto muito de fazer, que é ressignificar objetos que foram descartados, né? Criando personagens, tal, que eu dou um nome pomposo de retrorreciclagem. Esse daí, inclusive, é o Olavo. Bom, eu falei, eu gosto muito, muito, muito de desenhar passarinhos e aquele lance, né? Eu vou falar um pouquinho ali mais para frente sobre caixa de ferramenta, sobre habilidades aprendidas ou habilidades que a gente tem do ponto de vista de, de coordenação motora fina que a gente tem, né? Eu sempre acabei fugindo de desenhar seres humanos porque demorava muito, para mim era muito penoso aprender anatomia, né? Porque, como eu falei, eu era leitor de comics americanos, então ao longo aí quando eu tinha uns 13, 14, 15 anos, eu desenhava muito personagem humano e daí estudava bastante anatomia, sabe? Todos a musculatura, os deltoides posterior, inferior, periri, pororó. E chegou um momento que eu meio que dei uma cansada e comecei a me interessar em estudar anatomia de passarinho, que, meu, é muito mais simples, né? E hoje eu acho que, sei lá, pelo menos metade dos desenhos que eu faço, que não são exatamente de trabalho, que é o que eu gosto mesmo de desenhar, tá por aí, né? São passarinhos, fanarts em formato de passarinho, passarinhos coloridos, passarinhos coloridos, passarinhos com terno, passarinhos com skate, né? E, e eu gosto de trabalhar bastante com redução de cores. É raro ter um desenho que nem esse passarinho de colete aqui, porque eu sou daltônico, né? Então eu tenho muita, muita dificuldade com a hora de escolher cor. Então eu acabo limitando os meus materiais de desenho usando aqueles que são colorblind friendly, né? Que tem os nomes das cores. E isso daí acabou me dando um olhar de gostar de trabalhar com cartelas reduzidas e meio que acaba sendo assim. Já trabalhei com bastante cores, mas em geral o meu trabalho autoral ele tem bastante cor reduzida. Como falei, às vezes eu desenho os mamíferos também, né? Mamíferos existentes ou não existentes. E você vê que eu sou muito partidário do nanquinzão mesmo, sabe? E apesar de também gostar de desenhar no Procreate, né? Eu também desenho muito no papel e gosto muito de usar nanquim e Fudepen, né? E, bom, eu falei que eu estou em 1000 fandoms, né? Eu sou um cara que adora cultura pop, então direto aparecem aqui nos meus cadernos de desenho homenagem a personagem, né? A Gretsuko, o Pikachu, né? E eu não sei, agora olhando aqui um pouco, eu tô vendo que eu tenho uma tendência de desenhar personagens um pouco raivosos. Ah, desenho gente também, né? E aqui quando eu vou desenhar gente, ó, acho que eu tenho uma das primeiras áreas que eu estudei com mais profundidade foi mesmo a galera de Toy Art, né? Desde ali do dos primeiros nichos e primeira cena meio underground no Oriente, Coreia, Japão, sabe? E até depois Estados Unidos e Inglaterra também tem um monte de autor legal. Então eu gosto muito de desenhar personagens que eles têm traços minimalistas, que são mais blocados, né? Pior que eu nem considero que seja super cartunesco, assim, sabe? Um pouquinho diferente a pegada, mas, meu, tá tudo em cima da mesma área visual com suas particularidades, né? Eu gosto de desenhar coisinhas fofas, mas eu acho que o grotesco também pode ser muito fofo. Então, geralmente, quando eu vou desenhar gente, meu, daí sim, 99% dos desenhos são homenagens de pessoas que eu acho maneiras ou fanart mesmo, né? Então, aí tem desde um Hellboy, um Obelix, um Astro Boy, até a Su, do Colé Broto, da Split, uma série que eu trabalhei na produção aí. É... E daí uma coisa que acabou aparecendo bastante, que eu também vou falar um pouquinho ali mais na frente, é esse traço meio cabeçudão, né? Que é o que eu chamo que é o traço de Mônica Toy, que até
os meus personagenzinhos aí que estão ilustrando esse bate-papo, eles são baseados nesse formato de Mônica Toy, né? Que até foi um concept que eu criei para a Turma da Mônica antes mesmo de trabalhar lá. Eu já vou falar um pouquinho também, né? Estou dando vários spoilers aqui, porque como é um bate-papo bem mais fluido, eu vou usar a minha cartada de vovô e vou, às vezes, voltar aí, sabe? Então, sem muito. Ok, vamos dizer que eu estou usando uma narrativa fragmentada, sem linearidade temporal, tá bom? E aqui, ó, que eu disse que eu gosto muito de desenhar ainda no papel, né? Eu uso bastante as Full Pens, adoro as canetas pincel, porque eu também adoro desenhar com nanquim e pincel, mas nanquim e pincel é pouco prático para carregar comigo, né? Então, como eu estou sempre levando meu caderninho e estou sempre levando uma caneta, as Full Pens elas são perfeitas, né? Só que eu tenho o Punk Cock, que eu desenhei outro dia, e o Snoop Dogg, que eu vou fazendo essas versões animalescas, né? Com referências de coisas que eu acho maneiro, sabe? Com as referências visuais que eu gosto. E o que é legal, por que eu gosto de registrar? Porque isso daí vira um super material maneiro para você levar para redes sociais, sabe? Então, tem muita gente interessada em processo, interessada em materiais, né? E eu acho que, de certa forma, esses videozinhos, eles acabam mostrando um pouco o tipo de coisas que eu uso, né? E, geralmente, como eu falei, eu trabalho com poucas cores, então a maioria das cores que eu faço diretamente no papel, elas são muito limitadas por causa das canetas que têm nome, né? Agora tá, cada vez está aparecendo mais, mas eventualmente eu jogo no computador e faço e dou uma complementada nas cores, dou uma tratada eventualmente nos contrastes. Então. Bom, já pulando para a próxima coisa que eu costumo trabalhar com. A ilustração, apesar de eu até ter uma lojinha na Reserva Ink, sabe? Onde eu levo lá o meu trabalho autoral em formato de camiseta, sabe? Aquela coisa, todo mundo que desenha, se não teve, vai ter algum dia uma lojinha de camiseta que, no mínimo, vai te render a chance de comprar coisas como desenhos seus para dar para os parentes, assim, sabe? Dificilmente isso acaba rendendo no mercado independente, a menos que você coloque um baita esforço de divulgação, comece a aprender bastante sobre impulsionamento e marketing, né, para fazer com que essa persona digital ela fique realmente forte e sustentável. Bom, como eu disse ali, né, não coloquei na minha apresentação, porque na minha primeira apresentação, porque hoje para mim já não faz muito sentido, eu já estou há 1 ano e meio fora de lá, mas eu trabalhei por 10 anos na Maurício de Souza Produções. E trabalhei como muitas coisas lá, mas eu comecei trabalhando como designer, eu fui tipo o, o designer zero dentro da MSP, dentro de um departamento de negócios, né, que é o departamento da Mônica. Minhas primeiras 2 semanas foi trabalhando numa sala de reunião com um notebook de apresentação, né, num andar que basicamente tinha administrativo e gerentes comerciais, né. Então, quando eu fui trabalhar na Turma da Mônica, nem eu sabia exatamente o que poderia ser feito e nem a Mônica saberia, a gente sabia o que ela gostaria que eu fosse fazer, né? Mas foi interessante, porque foi uma jornada ao longo de 10 anos, né? Fui o primeiro designer e depois virei o designer-chefe, as equipes elas cresceram um pouco, né? E comecei a trabalhar lá dentro também com planejamento estratégico e depois, a partir do meu quinto ano lá dentro, mais ou menos, eu fui convocado para trabalhar também com produção criativa executiva, fundando o núcleo da nova animação da, da Turma da Mônica, né?
Então, minha formação é publicidade. Eu me formei lá no último ano do século passado, no ano 2000, né? Na uma faculdade de comunicação social, a famosa publicidade e propaganda, na ESPM, aqui em São Paulo. E foi interessante porque, na prática, do ponto de vista criativo, as aulas que eu tive lá dentro não agregaram alguns conceitos, mas eles não me trouxeram o grosso do trabalho. O grosso do trabalho de direção de arte veio no dia a dia mesmo, trabalhando em agências, né? Mas me deu uma fundamentação de olhar de cultura organizacional, de administração, de marketing raiz pesado, que no final do dia, quando eu olho para trás hoje, foi o que me deu uma diferença dentro do mercado por causa de um olhar sistêmico, um olhar macro sobre todos os projetos, assim, né? Então, nesses 10 anos do MSP, trabalhei sim, ilustrando muita coisa, trabalhei sim, fazendo design e criação, mas eu creio que se eu fosse resumir de uma maneira mais simples, o maior impacto do meu trabalho dentro da Turma da Mônica foi trabalhar no reposicionamento da marca como um todo, que durante esses 10 anos meus, ela passou de ser uma marca tradicional, até com um pouco de cheiro de naftalina às vezes, né? Infantil, estritamente infantil, para uma marca para a família inteira. Não só impulsionando a criação de um monte de conteúdos novos, né? Assim como também um monte de desdobramentos em ações e produtos, né, para justificar esse posicionamento. Foi um trabalho que, quando eu entrei lá, o Sidney Guzman já estava fazendo um editorial com os projetos MSP 50, né, que foi quando o Maurício fez 50 anos, ele convidou 150 autores para fazer versões das histórias, e as histórias não eram estritamente infantis, e isso acabou rendendo as graphics MSP, né? Que daí já quando a primeira foi lançada eu já estava lá dentro. Então, o Sidão na área dele e eu no planejamento mais geral de marca, nós tínhamos trabalhos complementares que era tá ali na frente com o facão cortando o mato para buscar inovação, né? Então a gente tomava muita canelada, muita picada de pernilongo, mas a gente estava ali e eu considero que, sei lá, não sei nem se eu posso chamar de legado, mas o principal efeito que rolou nesses 10 anos foi essa transformação da Turma da Mônica. E esse painel aqui dá uma resumida, porque tem, por exemplo, essa camiseta daqui da direita, que tem uma Mônica de muro, né? É um desenho oficial. Fui eu quem fez a ilustração e foi o Max Duarte, um dos designers da minha equipe lá que coloriu, né? Até eu tenho esse desenho autografado aqui no meu caderno pelo Maurício, escrito linda, né? Depois ele acabou se concordando e tal, mas quando a gente foi mandar o conceito de nós queríamos oficializar as mônicas de muro, ele foi, digamos, um pouquinho resistente, assim, né? Mas rolou, e essa camiseta aí, meu, foi um dos fenômenos da nossa loja oficial na CCXP. E aqui tem alguns produtos de design, meu, esse ovo de Páscoa foi o meu primeiro ano lá, acho que foi o primeiro projeto que eu peguei, que a gente tinha pouco, não podia mudar muito o ovo e tudo mais, mas deu para fazer essa brincadeira com o nó na orelha do Sansão, né? Então, basicamente, ele não tem nada de diferença na cadeia produtiva. Tem esse cebolinha meio poligonal ali, que foi um produto que a gente criou para a Danone, e foi um produto que saiu, ele ficou quase 2 anos em linha, que você pegava os próprios potinhos. Os potinhos, eles tinham a roupa e a cor da pele das personagens, né? Você colocava um potinho em cima do outro, colava, e ele vinha com vários cartonadinhos para você completando. Então, cabelos, braços, o Sansão, tudo você colava e você fazia um mini toy art com as embalagens, né? Que daí tem super a ver com aquilo que eu falei da retrociclagem, que é ressignificar algo que estava indo direto para o lixo, né?
Fazia muito trabalho mais padrão de design mesmo, que são os logos, né? Então, fiz o logo da Graphic MSP, o logo atual da Maurício de Souza Produções, que foi uma redução na quantidade de elementos, né? Fui eu quem fez também. Logo de Mônica 50 anos, pô, que eu adoro, porque a ação de Mônica 50 anos foi enorme, então esse logo apareceu em todos os lugares, inclusive em 13 capas de gibi, né? E o Donas da Rua, que não só trabalhei na parte gráfica, fiz o logo, inclusive esse Donas, eu adoro o escrito Donas, que ele deriva dos traços da coroinha ali, né? Mas também participei da criação e do planejamento. E esses cartões de visita que estão ali na minha mão, que lá eram os cartões de visita oficiais, ainda são, eu acredito que sejam os cartões de visita oficiais ainda, e ele era um colecionável, assim, a gente lançava 2 cartões a cada ano e era um baita quebra-gelo às reuniões. Isso daí, ele nasceu como identidade corporativa e depois ele acabou virando muito mais produtos. Isso aqui é um dos projetos que eu tenho mais orgulho de ter participado na Turma da Mônica, não só o Donas da Rua como um todo, que era uma plataforma de empoderamento da menina, né? Que a gente falava que as meninas incríveis de hoje serão as mulheres fortes de amanhã, né? Que, que as meninas podem ser suas próprias heroínas, tal, né? Isso daí virou uma plataforma enorme. Até hoje ela dá muitos frutos ainda. Virou uma das bases das campanhas de redes sociais e foi feita em parceria com a Mulheres. E foi muito legal participar e ver as meninas da equipe tomarem a frente disso, sabe? E tá participando para ajudar a potencializar essa luta que sim, o protagonismo é da mulherada, né? Mas acaba sendo uma luta da humanidade como um todo, assim, né? E esse case específico foi quando a gente fez uma coleção com o Laboratório Fantasma, que é uma marca do Emicida e do Fiote, né? E a gente conseguiu levar muito esse aspecto da resposta social no formato de produto licenciado. E o lançamento da linha, em vez de a gente fazer o padrão, que era uma coletiva de imprensa com evento para licenciados, a gente fez workshops, trouxemos as meninas de algumas comunidades que tiveram a curadoria do laboratório para a gente ensinar como que foi esse processo de criação, sabe? E foi muito maneiro que o carro-chefe dessa coleção era a Milena, ainda no momento que a Milena estava tentando se descobrir. Eu participei ali um pouco desse aprofundamento dela, tanto na série animada quanto nesse projeto aqui. E o carro-chefe visual eram essas estampas em que a Milena mostrava todo o seu orgulho e poder dos seus penteados, assim, sabe? Pô, e lá, meu, fiz um montilhão de coisas, né? Então, como trabalhando com um planejamento estratégico, né, a gente definia onde que nós íamos colocar o investimento anual da Turma da Mônica, né, e lembro que o meu objetivo desde o começo ali, inclusive, a gente chegou a escrever versões novas de missão, visão, valores da Turma da Mônica, né, da Maurício de Souza Produções, e a gente tinha como um dos objetivos é, não perder essa conexão com o público mais crescidinho, né? Então foi fundamental as participações na CCXP. E estivemos lá desde a primeira CCXP, quase não entramos. Foi uma época que a própria Maurício de Souza não entendia exatamente o que era aquilo. Pô, super agradeço o, o Otávio do Omelete, né? Ele ter insistido com a gente conseguiu e a gente esteve lá desde 2014, já com alguns produtos, já ativações. Essa daqui foi a última que teve ao vivo, né? Eu ainda estava chefiando essa operação aqui. E aqui era legal, porque você conseguia colocar tudo, né? Você colocava a parte de design, a parte de planejamento e participando dos painéis, né? Eu estava ali sempre nos painéis do Auditório Cinemark, mostrando as novidades em animação, junto do Maurício, do Marcos, da Mônica e do Sidão, né? Ah, então, a CCXP, de certa maneira, era uma concretização de todo o planejamento que a gente fazia, né? E de lá surgiram coisas muito maneiras, que nem foi o Trono do Sansão, que a gente levou na CCXP de 2015, se eu não me engano, né? Meu, virou um hit, saiu em tudo quanto é lista das coisas mais legais da CCXP, né?
Meu, os Sansões que ficavam no assento ficaram parecendo uma pizza de tanta gente que colocou o bumbum em cima, de tanta gente que sentou, né? Todo mundo tem foto com esse Sansão. E como era uma ativação rápida, não formava aquelas filas super limitadas, né? Então tinha bastante fila, mas era um giro muito rápido. Então meu, isso invadiu redes sociais a ponto da gente produzir mais alguns Sansões que eles excursionaram pelo Brasil em diversos eventos, tipo até na Campus Party. Então teve em Rondônia, teve no Recife, teve no interior, sabe? E foi muito legal, que quando o Maurício foi fazer a biografia dele, ele colocou, ele usou uma foto dele sentado no Sansão, porque um dos tronos, um dos tronos, né? Um dos tronos de Sansão ficou lá no estúdio, no MSP, e a foto da biografia autorizada do Maurício foi nesse trono. Depois até virou estampa, virou desenho, foi para eventualmente alguma página de quadrinhos, né? E foi muito legal ver o potencial de que uma ideia bem colocada e bem realizada, ela vai extrapolando fronteiras, né? Bom, e daí eu acho que um case que é sempre interessante é o case justamente de Mônica Toy. Como eu disse antes, eu criei, né, o concept antes de trabalhar a Turma da Mônica, e foi no final o que me rendeu emprego lá, né? Putz, essa história eu já contei 1 milhão de vezes, inclusive no capítulo 39, se eu não me engano, ali da biografia oficial do Maurício, tem 2 ou 3 páginas em que o Maurício conta do ponto de vista dele, como que foi essa entrada, né? Mas resumindo, eu estava em publicidade ainda, querendo sair de publicidade. Uma amiga em comum da Mônica, né? Mônica, pessoa física, me convidou para fazer a cenografia da festa da Mônica de 50 anos, né? Mônica, pessoa física ainda. Não pude fazer a cenografia, era muito trampo, mas eu tive uma ideia do convite, que era um papercraft da Mônica Toy. Isso daqui, ó. E daí, só que não era em branco. Isso daqui é planificado. Não sei se dá para mostrar aqui, né? Mas eu mostrei na tela, depois vai aparecer ele melhor aí. E o Maurício olhou aquilo, gostou, pediu para não usar como convite da festa. E daí o resto depois é história. A Mônica pediu para desenvolver um pouquinho mais, eu fiz as versões não papercraft, e é rigorosamente o concept foi criado lá atrás, só tive um acerto de cor, eu não sabia que a cor da Turma da Mônica era 30-30 naquela época ainda, né? Eu tinha colocado um pouquinho mais de magenta, estava um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais queimadinho, né? Mas aquilo lá foi o que foi para a série animada depois, que foi dirigida e escrita pelo Zé Março, né? Foi um projeto de animação que surgiu desse concept, né? Mas que ele ainda era prévio ao novo núcleo de animação, assim, né? Então, eu falo com muito orgulho que eu sou um dos coautores, né, um dos co-criadores de Mônica Toy, ao lado da Mônica, que foi quem deu a ideia e o aval de fazer a animação, e do José Márcio Nicolosi, que então, e até agora, era o diretor do departamento de animação da Turma da Mônica, né? E tudo, obviamente, com o aval do pai de todos, o seu Maurício. E daí isso rendeu também um monte de estratégia, um monte de produtos muito legais, sendo o maior case Tokstok, que foi através de Mônica Toy que a Turma da Mônica entrou na Tokstok com um contrato que já está indo para 10 anos no ano que vem. Meu, tenho certeza que é o contrato mais longevo de licenciamento da Tokstok. Então, a partir desse momento aí, em 2015, o seu Maurício encarregou o Marcos, que é o neto do seu Maurício, filho da Mônica, né? E com o meu apoio ali, e na época o Zé Márcio também estava junto, da gente montar, da gente potencializar e agilizar o universo animático, o universo animático da Turma da Mônica, né? E eu montei um planejamento para 10 anos, meu, sendo que vários do que estava previsto nesse projeto de 10 anos, isso acabou saindo, alguma coisa acabou convertendo para live action, alguma coisa demorou mais. Eu não estou lá nos últimos anos para saber como está o ritmo das coisas, né? Mas a gente conseguiu lançar algumas coisas, fazer
algumas coisas que foram prometidas, mas não saíram ainda, mas estavam tudo em franca produção, né? Então, como criador de animações, então eu fui coautor de Mônica Toy, participei de Biduzidos, e Biduzidos também foi legal porque eu participei não só como criador, mas também escrevendo e dirigindo ao lado do Roger Kiss, que é meu sócio na Patinco, e do André Roca. E vamos brincar. Também eu participei ali da criação, né? Fui um dos criadores, tal. E vamos brincar tá em tá em desenvolvimento e produção já agora, tal. E ali em Turma da Mônica eu também tive a oportunidade de trabalhar como produtor executivo criativo e diretor em séries que eu não fui um dos principais criadores, obviamente Turma da Mônica Clássica é algo que já existe desde sempre, mas eu participei na criação para televisão e Turma da Mônica Jovem, né, que eu participei da criação, mas era um projeto que quem era o capitão era o Roger, né, o Roger Kiss, falei que é o meu sócio da Patinco. E foi muito interessante. Inclusive, a Turma da Mônica Clássica, que eu fiz a direção geral ao lado da galera da Split, né? Quem dirigia do lado de lá era o Chico Zulo. A gente meio que dividiu a direção, eu do lado da Turma da Mônica, ele do lado da Split. Estreou esse ano na HBO, com 3 episódios. E eu realmente tenho bastante orgulho de tudo que foi feito, né? Então a gente deu uma boa mudada na segunda temporada, que eu estava como supervisor criativo, já foi bem diferente, a gente mudou o pacing das histórias, a gente deixou mais rápido, a gente trouxe uma conversão mais contemporânea das histórias dos quadrinhos, né? E começou a pensar efetivamente como uma produção de animação e não como um cross-mídia direto dos quadrinhos, né? E a mesma coisa foi feito com Turma da Mônica Jovem, também tem na HBO Max, ganhou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro no ano passado. E, meu, os roteiros são muito bons. A gente teve um monte de desafios durante a produção, mas a gente conseguiu passar neles. A gente trouxe um monte de inteligência de produção para conseguir acelerar esse ritmo, né, da produção. Trouxemos alguns conceitos de melhorar a composição, olhamos muito para o universo do anime, né? E trouxemos uns recursos narrativos diferentes de design, que é sempre interessante você ter um designer trabalhando dentro dessa cadeia criativa de produção de animação, né? E uma das coisas que foi interessante quando a gente estava fazendo a Turma da Mônica clássica é que eu estabeleci um checklist bem grandão assim de coisas que a gente gostaria de evoluir dentro de Turma da Mônica, sabe? Então trazer mais expressões, coisas diferentes que pudessem ser mimificáveis, a gente trazer é, as grandes pautas de acolhimento, sabe? De diversidade também, trocar um pouco aquela dinâmica padrão de, meu, que o episódio de Turma da Mônica ou era baseada em o Cascão não tomar banho, ou na Magali comer demais, ou Cebolinha zoar a Mônica e tomar uma porrada no final, que eram meio que a base de construção dos personagens, né? Então a gente propôs um aprofundamento e foi até interessante que saiu agora essa temporada eu dirigi esses 13 primeiros episódios, os outros 13 que estão em produção, eu participei só da supervisão criativa e da fase de roteiros, né? Mas até agora, meia temporada, que são 3 episódios, a Mônica só deu 2 coelhadas em alguém. Isso aqui saiu no Wikipedia de fãs, né, da Turma da Mônica, e foi engraçado que eles notaram, mas não com pesar, mas como eles acharam interessante essa mudança e amplificação da ativação dos personagens, tal, né? E uma das coisas que a gente fez é que a gente começou a meter um monte de meme, um monte de referências que da turma da Mônica abraçando a internet, mas na verdade retribuindo um abraço porque a turma da Mônica, por ser patrimônio cultural brasileiro, eu sempre falo, né, que a Turma da Mônica hoje nem é mais humorista, é do Brasil, né, faz parte da cultura brasileira,
mas a internet abraçou a Turma da Mônica, né? Então, meu, a gente oficializou o Atá numa série. Tem um episódio que o Luca, que roubam a cadeira do Luca, né? E daí a gente colocou o Turn Down for What, mas com a tradução do Chardel Foá, né? Que é até era o jeito que o meu filho, quando era menor, tinha uns 6, 7 anos, ele fazia um gol quando a gente estava jogando bola, ele fazia o cantava o Turn Down for What, mas ele falava Chardel Foá. E eu demorei um ano para entender. Meu, na hora que eu descobri que era isso, a gente usou aqui na série. E, meu, esse Thiago, aqui no Twitter, ele postou o Atá dentro no Twitter dele, meu, teve mais de 1 milhão de visualizações em um dia, assim, sabe? Até sabe, acabou rolando uma matéria no Omelete, então foi uma caminhada muito maneira. E aqui chega eu no final de 2020, todo felizão e saltitante, designer-chefe, planejamento estratégico, criador de animação, talvez a maior marca brasileira de entretenimento, né? Achando que tinha atingido o pico da minha carreira e que eu era invencível. E daí veio a vida e me deu uma baita de uma rasteira. Nem foi a vida, na verdade, né? Dá até para montar umas pessoas físicas aí, mas eu tomei um tombaço e tanto eu quanto a minha equipe inteira de design, no total foram 7, depois 8 pessoas mandadas embora ao mesmo tempo. E eu terminei 2020 defenestrado e desempregado, né? E daí é o que eu sempre perguntei agora, né? O que ia rolar? Bom, daí eu voltei, sentei aqui e pensei, pô, mas o que eu sei fazer, né? Nessa época, eu já tinha dado bastante palestras já, né? Sempre pensei em modelar um negócio que fosse meu. E eu sempre gostei de pegar essa definição sobre o que é criatividade, né? Porque no final, criatividade, eu acho que ele está menos conectado à manifestação artística, visual ou musical ou escrita de histórias, né? Mas a criatividade ela está muito mais conectada com essa capacidade de resolver problemas, né? E daí eu mesmo sentei e fui me aprofundar em um monte de coisas que eu já estava fazendo, que era o lance de, meu, tendo tudo aquilo que, sabendo tudo aquilo que eu soube nesses 10 anos de Turma da Mônica, mais os outros 15 anos anteriores de publicidade, que eu poderia fazer dentro de uma economia criativa que, meu, para mim, essa daqui é uma definição muito boa do DST-MS de 98, né? Que são todas atividades econômicas que têm origem na criatividade. Na perícia, eu só não acho que seja um talento, mas é talento e capacitação, né? Então, quando eu olho essa definição, eu falo, porra, a definição básica de economia criativa é que você tem o cérebro como um principal gerador de riqueza, e por isso é muito fácil que isso seja disseminado e espalhado em todos os estratos sociais, em todas as regiões, sabe? Com qualquer construção histórica, desde que você garanta o acesso ao conhecimento, né? Porque a capacidade de você resolver problemas usando a criatividade está diretamente conectada ao acesso à educação e ao acesso ao conhecimento, né? Pô, dentro de uma definição extremamente conservadora, né, que foi um mapeamento feito em 2011 ou 2013 ou 2011 da indústria criativa no Brasil, do sistema Firjan, que é a Federação de Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, chegou à conclusão num número bem conservador de que hoje a economia criativa, hoje não, mais ou menos há uns 8 anos, gerava mais ou menos 2,7% do PIB do Brasil. Meu, isso é muito alto. Poucos outros segmentos chegam a 3, 4% sozinhos, sabe? E quando você pega toda a cadeia de fornecimento criativo, ou seja, tudo que é gerado a partir da economia criativa e toda a cadeia de produção que tem em volta, distribuição, logística, armazenamento,
pode estimar que seja quase 18% do PIB, ou seja, pode ser que nesse momento quase uma em cada 5 pessoas tenha o trabalho conectado com a economia criativa. Meu, isso é um número muito impressionante, sabe? Daí quando a gente pega isso e conecta com uma iniciativa como a gente falou agora do FIMA, né? É muito interessante pensar como tem conexão e como isso daí é um pedaço de um raciocínio que pode, inclusive, mudar os coeficientes de mobilidade social dentro de uma microrregião, sabe? Pô, eu não moro mais na capital, em São Paulo, né? Moro em São José dos Campos, depois de passar alguns anos em Pindamonhangaba, que era uma cidade bem pequenininha, e eu sempre trabalhei ativamente ali, seja perto do Sebrae das cidades, ou capacitando pequenas iniciativas de economia criativa, como escolas, ou empresas, ou agências, dentro de cada um desses microversos, porque isso gera riqueza. Meu, o trabalho que está sendo feito aqui com a galera do Sebrae de São José dos Campos, de economia criativa, é sensacional. Tem a Jennifer à frente de uma das iniciativas, é muito genial. Meu, tem um pessoal ali de Pindamonhangaba, da Imago, é uma escola de desenho muito que ela vem trabalhando não só naquela escola de desenho padrão, de ser algo com um olhar mais infantil, mas trabalhando na capacitação, a ponto de que entre as iniciativas ali agora já começou a surgir um estúdio para atender profissionalmente o mercado, sabe? Então, é bem interessante que você olha a sua área de influência, que parece que não é tão grande, você tiver o nariz apontado para a montanha certa, aos pouquinhos você vai chegando lá. Talvez você não chegue no cume do Everest todas as vezes, mas dá para chegar em lugares muito legais e que, meu, ajudam não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social, uma determinada região, né? E, meu, dentro da economia criativa, eu falei ali também um pouco sobre a minha formação em publicidade, né? Tem uma frase que eu adoro usar, que é que nenhum trabalho é difícil com a ferramenta certa. Eu escutei isso do Darlan Albernaz, que é um filósofo, mas não é ninguém de economia criativa. É o meu sogro número 2 e ele é um ex-gerente do Banco do Brasil. E ele foi o cara que potencializou a minha caixa de ferramentas literal, sabe? Ele me deu um voltímetro, ele me deu minha primeira parafusadeira, ele me ensinou da importância das furadeiras que tem bateria, sabe? E ele, uma vez, ele me pegou tentando fazer alguma gambiarra aqui, usando uma chave de fenda, e ele falou, meu, isso só tá difícil porque você tá usando a ferramenta completamente errada, sabe? Então, você tem que pegar a ferramenta certa que o trabalho fica muito mais fácil. E é por isso que eu falei um pouquinho ali que a minha formação em publicidade, minha formação em marketing, a minha formação em administração foi algo que talvez eu não tenha usado nos meus primeiros anos, querendo ser diretor de arte, trabalhar em grandes agências e tal, mas ao longo do tempo que eu fui amadurecendo o meu olhar profissional, isso foi simplesmente fundamental para eu ter um olhar mais amplo sobre os projetos, né? E aquela escalada que eu falo, né, meu? A ideia nasce no seu coração, ela vai para o seu cérebro, e você coloca no papel um primeiro esboço, depois você joga no PowerPoint, começa a virar um projeto, e a partir disso você vai começar a montar uma equipe em torno disso com planejamento, né? Montar um canvas, montar um modelo, para você buscar a energia em tempo e em grana para você conseguir colocar esse projeto na rua, né? É uma cadeia enorme entre a ideia que nasceu no seu coração e a ideia está publicada. E depois da ideia estar publicada, tem toda uma cadeia de ações que você precisa fazer para essa ideia ter permanência, para ela ter relevância e para ela cumprir os objetivos que você definiu, né? E por isso que é fundamental você montar, tudo que você vai aprendendo ao longo do tempo, você deixar isso catalogado, organizado, você estuda, aprofunda um pouco para esse conhecimento
não se dispersar, né? Porque se você pega algo que é muito por cima, e se você não volta e não lê de novo, ou vê de novo, você não cria uma âncora do ponto de vista cognitivo no seu cérebro, sabe? Então você precisa reler e revisitar para isso virar uma ferramenta dentro da sua caixa de ferramenta mesmo, né? E baseado de que não tem trabalho difícil, tem ferramenta errada, você vai tendo um monte de capacitações que, somada, formam a sua amplitude profissional, né? Então, esse lance até que eu comentei que não necessariamente é talento, a não ser que a definição de talento seja uma série de habilidades específicas que você tem e que você vai chamar de talento, sabe? A gente tem crianças que têm mais habilidade de coordenação física com os pés e, jogam futebol super bem. Você tem crianças que têm um pensamento lógico um pouco mais acelerado, que funcionam para exatas. Tem gente que tem, como desenhistas, uma coordenação fina, uma capacidade de materialização do que está enxergando, do que está pensando no papel, sabe? E todas essas habilidades, sendo altas ou baixas habilidades, elas são passíveis de treinamento, né? Então é interessante pegar todos os fragmentos, você aprofunda um pouquinho e vai jogando na sua caixa. E uma hora você vai ter um desafio ou uma área de atuação que você quer trabalhar, você vai pegar essas ferramentas e vai ver, putz, aqui eu preciso melhorar um pouquinho essa daqui eu não vou usar agora, vou deixar de ladinho, e daí você vai pegando, cada vez que você abre aquela sua caixona enorme, você vai pegar o seu kit, que é aquilo que você coloca no bolso para fazer um determinado trabalho, né? Então, acaba que nenhum conhecimento é desperdiçado, né? Até porque, dependendo dos seus objetivos de carreira, do que você vai querer fazer, você vai precisar aprender um monte de coisa que não seja tão específica, né? Bom, e se o Darlan, beijo, Darlan, disse que nenhum trabalho é difícil se você tem a ferramenta certa, eu vou dar uma mexidinha aqui no que ele falou, e que eu acho que, eu creio que nenhuma vaga é impossível com o portfólio certo, né? É, isso não é coach, isso não é uma romantização de que você pode sonhar o que você quiser e você chega lá, né? Até porque quanto mais alta a vaga, menores são os slots. Quanto mais incrível é a vaga, menos delas existem, sabe? Então hoje a gente tem ali, talvez, eram 6 slots de diretor na Pixar, né? Todos os homem branco, hétero, cis ali, né? E agora amplificou um pouco, talvez tenha umas 20, 30 vagas se a gente começar a pensar nos Sparks, né? Nos curtinhas lá, mas são pouquíssimas vagas, mas tem um monte de oportunidade em vários níveis diferentes, e em várias delas, na maioria delas, ou talvez em todas delas, tem uma chance para felicidade, né? Mas o que eu falo, não é romantização de que todo mundo pode chegar em todos os lugares, mesmo que conceitualmente isso seja verdade. O lance é que você tem que estudar e definir o objetivo do que você quer. Tá ligado? Por que o Batminha tá aqui, né? Isso daqui são. Eu faço vários personagens de croquete também, que eu não coloquei aí no começo. Então, esse meu Batman croquete está aqui para estabelecer que o Batman tem preparo, gente. O Batman não tem um plano de contingência para derrotar qualquer um companheiro dele da Liga da Justiça. Caso seja necessário ele entrar em confronto, é porque ele passou a vida estudando como matar os seus amigos, sabe? Não necessariamente seja esse o planejamento de estudo que a gente deva ter, sabe? Mas você entender e estudar a área que você está querendo atuar, putz, isso é extremamente fundamental. Uma coisa que é interessante é que hoje, né, pós-internet, o mundo ele parou de ser tão sólido, o mundo deu uma fluidificada, né? Aumentaram as janelas de conhecimento, de oportunidade de conhecimento. Então, hoje, se você pega ali para o crédito de um filme, você vai entender pô, o que é um production designer, o que é um background designer, sabe? Você consegue não só
encontrar uma literatura sobre isso, um monte de exemplos do como isso é feito, uma lista de pessoas que fazem isso bem, e um monte de livros que têm esse material consolidado, fora Pinterest, fora Google Images, fora todas as pesquisas em redes sociais, hashtags piriri. E com essa lista de pessoas, você vai descobrir que muitas vezes, muitas delas estão tipo a 1 ou 2 ou 3 graus de separação de você, sabe? Então você pode começar a estabelecer é, canais de contato sem stalkear, né? Sendo sempre muito delicado com a privacidade, a pretensa privacidade de cada um, mas você consegue, no mínimo, acompanhar a carreira de várias dessas pessoas, né? E até, eventualmente, se você começa a estudar e começa a produzir o seu trabalho em cima dessa área de atuação que você está pretendendo, você pode começar a ter uma voz proprietária sobre o assunto, estudando e compartilhando, sabe? Não que necessariamente você vai precisar ter 47 milhões de seguidores, mas você pode ter uma audiência e um fórum. É mais ou menos como o Cleverson montou ali no grupo de WhatsApp, né, do Rabisqueiro, onde a gente tem vários artistas trocando ideias com vozes proprietárias sobre o dia a dia do trabalho de ilustração, né? E você usa todo esse aprendizado que você teve para você olhar, meu, quero essa área ou essa área ou essa área de atuação. Você montar uma primeira infraestrutura dos fundamentos, usando aqui, sei lá, a analogia de futebol, pô, todo jogador que tem a intenção de ser profissional, ele tem que ter uma forma física impecável, ele tem que ter uma animação impecável, isso é tudo base, sabe? Ele tem que ter uma certa habilidade dentro desse conjunto de habilidades que vão ser necessárias na caixa de ferramenta, e tem que treinar passe, tem que treinar chute, tem que treinar o olhar rápido, tem que treinar a mudança de direção, tem que fortalecer os ligamentos, principalmente de tornozelo e de joelho. Isso tudo faz parte de você pegar o geral que todo mundo precisa ter e você ir colocando os conhecimentos específicos. Dentro da economia criativa é a mesma coisa. É legal que você entenda essa grande área, eu quero trabalhar com animação, ou eu quero trabalhar com ilustração, editorial, eu quero trabalhar com quadrinhos, entender mais ou menos o que está rolando, quem está trabalhando, estudar os portfólios, começar a montar o seu próprio portfólio. E eu vou dizer por quê. Porque na hora que você envia o portfólio para uma vaga, o seu portfólio está disputando uma janela de atenção desse tamanho assim. No final, você está passando o seu portfólio para um buraco de agulha. E um portfólio certeiro, pelo menos que fala, cara, entendi o que essa vaga precisa e eu sei fazer isso que essa vaga precisa, você vai passar na frente de 200, 300 candidatos. No momento que todo mundo entender isso, a gente vai descobrir outras maneiras de avaliar, mas vai ser ótimo, porque hoje vai ser muito portfólio e geralmente é uma relação de 70% a 30%, de 70% de portfólios que não necessariamente tem a ver com a vaga específica que eu estou buscando. Por exemplo, agora, no momento, eu estou procurando designers para trabalhar comigo na Roboto que entendam de licenciamento, desenvolvimento de produto e style guide. E eu recebo, cada vez que eu faço um chamado, uns 150, 200 portfólios, e a maioria é de pessoas que não entendem exatamente o que eu estou buscando. Para as vagas mais júniores, em que eu vou treinar, não tem problema, e a ideia é essa mesmo, porque daí você pratica um acolhimento maior, porque nem todo mundo teve chance de chegar nesse grau de especificidade. Mas as pessoas que chegaram nesse grau de especificidade, elas com certeza são as pessoas que vão montando a primeira, ou a primeira turma de chamada, assim, né? E uma coisa que pode ser interessante para você montar essa tal de voz proprietária nos assuntos é vocês viram, né? Eu saí da publicidade, mas a publicidade não sai de mim. Gosto muito de slogans, né? Então é a independência que gera independência, né? O que que é independência gera independência? Tem dois jeitos de olhar para isso. Primeiro é que a gente está em vários dos mercados dentro da economia criativa, a gente está no momento ainda de pouco amadurecimento e que se gera pouco dinheiro, que não se tem sustentabilidade de longo prazo, e muita gente vive
numa rotina de insegurança financeira, sabe? Qual que é o próximo projeto? Agora eu fiquei sem, será que eu posso gastar? Não posso gastar, não consigo pensar em pegar, sei lá, um financiamento de casa, não consigo pensar em estabilizar a vida. E quanto mais as pessoas vão ficando velhas, os salários geralmente não acompanham, porque eu vejo pouquíssimos planos de carreira fundamentados dentro de todas as direções de economia criativa, né? Principalmente nos produtores pequenos e médios, né? Não estou falando de uma Disney, de uma Warner ou de uma grande produtora de música, assim, sabe? Geralmente a galera que está trabalhando nos mercados que são menos amadurecidos, que a gente não tem uma empresa enorme ou multinacionais atuando, a gente trabalha muito com essa fragmentação de receita, né? Que é o dinheirinho que vai entrando picado. Então, fazer um planejamento de carreira para si, como um profissional, pensar no profissional, mesmo que ele seja freelancer, como uma empresa, e que ele tem que pensar onde vai querer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e montar um plano de modelagem de negócio, sabe? E daí eu até depois eu posso mandar. Eu tenho um Canvas que eu peguei o Canvas de Osterwald, que é uma planilha de modelagem de negócio muito padrão, que é usada foi bastante usado pelos startupeiros de 2005 até 2015, e eu coloquei um pouco de marketing raiz e trouxe uma análise SWOT aí, né, que é análise de pontos fracos, pontos fortes, ameaças e oportunidades. Eu faço isso para mim a cada 1 ano, 2 anos, para os meus empreendimentos também. E eu acho que isso é muito interessante que cada um profissional faça de si mesmo, porque no dia que tiver toda essa a base desse mercado, que é o trabalhador do dia a dia, que está aqui no chão de fábrica produzindo, quando essa galera começar a ter sustentabilidade, as empresas vão ter sustentabilidade, a gente vai começar a tomar decisões com muito menos cagaço de o dinheiro acabar em 15 dias, 20 dias, 30 dias, sabe? E uma outra interpretação do independência gera independência é que você trabalhar com um projeto autoral no médio, no longo prazo, putz, é super interessante para você se capacitando naquilo. Isso daí vai te dando, vai refinando as suas ferramentas, vai te dando mais ferramentas e vai te dar uma vitrine se você souber como divulgar esse trabalho dentro da sua persona digital, né? Então aqui é outro ponto que é 100% interessante, é que, meu, hoje a gente tem uma ferramenta incrível que são as redes sociais, né? Então, como que a gente vai levar um pouco desse trabalho para você mostrar o tamanho da sua capacitação dentro de uns espaços de janelas pequenos, que é o tempo de uma rolagem de um feed, sabe? Que é um tempo de um vídeo de 15 segundos no TikTok. Como que você vai levar um artigo de voz proprietária dentro do LinkedIn? A minha sugestão é que você comece a estudar um pouco todo o ecossistema, não é o motivo dessa aula agora, mas é estudar um pouco esse ecossistema de divulgação para você começar a ter uma voz. E, meu, o Cleverson, ele é um ótimo exemplo. Ele é um ótimo exemplo de uma pessoa que está buscando essa sustentabilidade, obviamente, como todos nós estamos, mas ele tem uma voz que mostra o tamanho da flexibilidade que ele tem dentro da caixa de ferramenta deles, mas sempre mostrando que ele tem uma curadoria, uma editoria muito refinada, né? E outra coisa que é um aspecto colateral das redes sociais, que é bom e mal, é que você vai ter um feedback instantâneo. Isso você vai ganhar casca que você vai levar para o dia a dia dos feedbacks dentro da empresa, sabe? É um negócio muito do conceito de pessoas floco de neve, mas a gente tem momentos flocos de neve, sabe? Quanto menos momentos floco de neve a gente tem, é melhor para a gente ter mais lucidez na hora de avaliar os feedbacks e, a, e as consequências que você vai decidir ter a partir deles, né? Então, voltando aqui, eu falei que eu ia mostrar o Paper Toy, é, coloridinho aqui para vocês verem. Pô, para mim, esse foi o meu caminho até entrar na Turma da Mônica. A partir da Turma da Mônica, o resto é meio história para mim, assim, sabe? Então, o trabalho começou com esse trabalho da retrociclagem, né? Fazendo os potinhos de shampoo, fazendo os potinhos de desodorante. Meu, isso foi muito legal. Eu expus.
sei lá, em Montevidéu, expus na Suíça. Eu vendi uma pá desses toy arts feito à mão, assim, inclusive fora do Brasil, foi bem legal. E a partir disso, pintou essa chance do convite da Festa da Mônica, que eu fiz esse papercraft da Mônica Toy, que depois acabou virando o projeto de Mônica Toy, né? Então, foi um caminho de independência gerando independência, sabe? Naquela época, lá no longínquo 2007, redes sociais já era grande, mas eu não era tão de redes sociais, eu não falava só disso, mas isso daí com certeza serviu para me dar uma certa voz proprietária dentro de Toy Art manual, sabe? E daí as coisas acabaram se movimento, porque qual que é o lance da voz proprietária? Você aumenta o escopo de comunicação, você fala eventualmente com mais gente, e isso acaba voltando para você como oportunidades. Eu separei mais dois aqui. Um é o Ardy Palmer, que era um cara que fazia as versões meio realistas de Pokémon, né? E isso chamou a atenção da produção do Detetive Pikachu, sabe? E ele foi convidado para chefiar uma das equipes de concept. E daí foi muito legal quando você olha o que foi para o filme é super parecido com o trabalho autoral dele, sabe? E a gente tem aqui o do Márcio Rum também, né? Eu nunca sei se é Márcio Rum ou Márcio Rum. Eu vou chutar que é Márcio Rum. Não o conheço pessoalmente, a gente se conhece de redes sociais só, mas foi o trabalho dele começou lá dentro das redes sociais dele, se não me engano, foi até dentro do Facebook antes, que eram os X-Minis, né? E que acabou virando uma linguagem de toy art que hoje ele tem parceria com a Iron Studios e tem uma coleção toda assinada por ele, assim, sabe? É muito maneiro ver a história, né? Isso aqui são exemplos, é claro, que são pensados de alguns topos de Everest, mas é legal você mostrar um exemplo grande para mostrar que tem um caminho. Daí a gente, cada um vai construindo o seu caminho, né? E daí eu tive que me renascer empreendedor, né? Depois daquele momento que eu estava lá todo porrado, quebrado, eu tomei uma decisão de não procurar emprego, não fiz uma entrevista de emprego, não mandei um currículo e fui tentar meus empreendimentos. E daí eu digo que eu virei o Julius Rock, né? Porque com 3 empregos e tentando catar todo o vazamento de grana que estava saindo, sabe? Meu, família grande, falei. Aqui na minha casa somos 6 pessoas, né? Eu, minha esposa, os 3 filhos e a minha neta. Então, eu tô sempre com o desafio da rentabilização para eu conseguir ter uma vida equilibrada e não trabalhar 100 milhões de horas por mês, né? Tem mês que eu consigo, tem mês que eu não consigo. E acaba sendo uma lutinha, né? E eu vou falar aqui rapidamente do que eu comecei a fazer depois. Lembra de tudo aquilo que eu falei que eu fazia ali no segundo ou no terceiro slide? Joguei todas as minhas empresas, dividi em algumas iniciativas, 2 empresas que são minhas, a Roboto e a Patinco, e meu trabalho dentro da Split, que é mais ou menos 1/3 do meu tempo hoje. Pô, a Roboto é uma empresa de planejamento criativo estratégico. Acho que o case mais importante que a gente tem hoje é que nós somos os donos, entre aspas, da loja oficial do Cartoon Network. E no lançamento dessa loja, a gente lançou no meio do ano passado uma coleção Pride, onde o fundamento dessa coleção é que não ia ser uma coleção comemorativa só para celebrar o mês, mas ia ser uma coleção permanente. E foi muito legal que a gente acabou de ganhar agora um prêmio do Melhores do Ano da Warner, com o melhor case que junta a responsabilidade social e ativação dentro do circuito Roboto, né? Porque a Roboto é uma empresa que é minha, do Tim Well, que foi um dos designers que foram defenestrados comigo ali no final de 2020 da MSP. Então nós nos associamos à Bandap, que é uma empresa maior e ela já tem outras lojas oficiais, como o DC Comics, a loja da Warner, a loja dos Beatles, né? E a gente trabalhou junto com a Bandap na criação e operação da loja da Turma da Mônica na CCXP. Então você vê que tudo vai conectando, né? E daí, dentro desse lançamento dessa coleção de Pride, foi interessante que de um mês para o outro, quando a coleção de Pride foi lançada,
a loja ela aumentou o número de vendas em 1.340%, sem exagero, foi esse o número mesmo. Nesse mês de Pride, a gente pega todos os 8 meses anteriores de operação da loja do Cartoon, e quando você compara com um mês de Pride teve 50% a mais de venda do que todo o histórico da loja. A gente fez uma caneca que eu vou mostrar aqui, que ela virou a caneca mais vendida de todos os tempos, de 10 anos da história da Bandap. E a camiseta Jujubline virou a nossa camiseta mais vendida de todos os tempos também, e ela não para de vender. E o conceito foi de trazer dentro desse planejamento criativo estratégico, é pegar o fã pelo coração. A gente quer esquentar o coração do fã. Então a gente encara a produção dos bens de consumo como uma plataforma de construção de marca, né? Então, por exemplo, essa daqui foi a camiseta mais vendida. E ela é a camiseta que simplesmente a Jujuba ganhou da Marceline. E é uma camiseta que ela ganhou um episódio, a Marceline não sabia que ela tinha guardado, e depois, quando finalmente as duas viraram um casal, a gente descobriu que a Jujuba estava guardando essa camiseta que ela usava todo dia. Então, essa camiseta é a concretização do amor dessas duas pessoas, sabe? Então, ela foi direto do episódio 10 da terceira temporada para as prateleiras. Isso aqui não existia dentro dos guides da Warner. Style Guide são os materiais que a Warner manda para quem quer fazer produtos, para que você faça um produto sem precisar criar coisas do zero e errar na construção de personagem e tal, né? Mas a gente levou uma série de estampas que nós gostaríamos de fazer, quebramos as regras do Style Guides, e esse desenho aqui foi feito a partir de uma foto de tela do episódio, né? E virou, meu, foi um fenômeno, assim, né? Outra coisa que nós queríamos fazer é não fazer o bom e velho celebração do Pink Money, né? Que é você trazer as cores do arco-íris de Pride e colocar em personagens, que muitas vezes são personagens héteros, super tradicionalistas e bem pouco diversos, né? Então, o estudo isso daqui, crédito total do meu sócio, Tim, né? Ele fez uma imersão bizarra na relação entre bizarra no sentido que foi aprofundada, no sentido negativo. Ele fez uma imersão da relação dessas personagens do cartoon com a comunidade LGBTQIAPN+. E ele trouxe alguns ganchos que eram muito legais. E um deles foi o uso do ele, que até tem uma controvérsia por ser uma personagem que é um vilão das Garotas Superpoderosas, né? Mas que foi um personagem que foi acolhido e abraçado pela comunidade. E ele foi nosso carro-chefe e estrela dos produtos, meu. E foi com certeza os produtos dele em caixa alta, que mais performaram, meu. E até depois disso que a gente lançou isso em Pride, a gente viu 6 meses de um monte de outras marcas lançando produtos com ele também, né? Pô, outro case aqui que é fora do CNPride, CNPride tem muito mais coisas, dê uma olhada lá na loja cnpride.com, cnshop.com.br/pride, e tem muitos produtos legais. Outro foi o Coragem, né, que a gente lançou uma almofada do Coragem, isso aqui não é nenhuma pelúcia, e daí a gente não só fez o lançamento, né, todo o desenvolvimento, a partir dos desenhos 2D do Coragem, mas também a gente fez todo um storytelling em torno do lançamento do Coragem, né? E fizemos abertura usando o Coragem, inclusive, está aqui. E ele é uma lindeza. E, meu, a gente fez um lote de lançamento e no final a gente precisou fazer 6 vezes mais até o momento que a gente fechou a tampinha. Então, por enquanto, a gente está procurando fornecedores para relançar o Coragem, mas vendeu Coragem para caramba. Pô, outra coisa aqui interessante aqui do pensamento de planejamento estratégico criativo, a gente também trabalha com Magalu. A gente opera a loja da marca do Magalu, né? E com um foco muito grande em cima do Luiza Labs. Então a gente fala muito aqui, a gente pegou o que o Luiza Labs tem de legal, que é esse relacionamento com o mercado de tecnologia, e transformou em produtos que não necessariamente tem a ver só com o Magazine Luiza, mas abraçando todo esse fandom do eixo temático de comunicação.
Bom, e um outro terço das coisas que eu faço é que eu estou trabalhando na Split, e lá eu trabalho como planejamento e diretor criativo, né? Planejamento estratégico e diretor criativo. E estou à frente, junto com uma equipe linda que tem a Índia da Indignada, o Igor Lide, que tem o Jonas, a Paola, o Luiz, né, o Luiz Corinthians, que a gente está fazendo um bololô de comunicação e capacitação dentro das redes sociais, né? Então a gente trabalha tanto para divulgar mais o nome da marca, mas a gente também tem feito vários circuitos de espalhar o conhecimento que a Split tem dentro das suas centenas não, né? Quase 2 centenas de colaboradores, sabe? Então, pô, tá sendo muito legal, tá sendo muito gratificante e eu já começo a notar que a Split passa a ter uma marca reposicionada também, porque a gente está saindo de uma marca que é uma produtora de animação para uma marca de entretenimento, né? E eu acho que cada vez mais a gente vai ver coisas mais legais da Split saindo. E também lá dentro eu consegui consolidar as duas coisas, né, planejamento estratégico e design, com um trabalho de produtor e diretor criativo, sabe? Então, meu, não, os ritmos de animação são super lentos, né? Então, demora um pouco as coisas para sair, mas, meu, a gente já lançou um no ano passado e outro esse ano, dois projetos que eu trabalhei com produção criativa, que é o Qual é Bruto, que é uma lindeza, a criação da Michelle Massari, que inclusive teremos novidades aí daqui a pouco sobre isso, né? E o Menino Sol, que são com as músicas do Victor Clay, em parceria com a Midas Music, né? Aqui até o Menino Sol, inclusive, a Roboto fez o Style Guide dele, que ficou bem maneiro também. E a minha terceira iniciativa é a Patinco, que é uma criadora de propriedades intelectuais, e aqui a gente trabalha diretamente com a produção e criação de conteúdo em audiovisual. Meu, isso aqui é uma das coisas mais gostosas de fazer, porque a gente está trazendo todo o conceito que a gente está aprendendo de anime e está colocando para o universo brasileiro, né? Que o Roger, meu sócio, ele definiu como o Branime. Só que, infelizmente, né? Como os tempos de animação e de produção de visual são enormes, eu ainda não posso mostrar nada. Eu estou sempre sob um monte de NDAs. Pô, e só queria, para fechar aqui, já que a gente já foi mais de 1h10, 1h15 aqui, eu queria pegar esse conceito também de outro filósofo ocidental aí, o Ben Parker, né, tio e filósofo, e falar que, meu, você trabalhar com conteúdo de entretenimento, ele vem com um viés de responsabilidade social, né? E aqui, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Porque no final do dia, as histórias e analogias, elas acabam sendo o principal veículo de informação, desde as histórias contadas oralmente, as histórias que estavam em pinturas rupestres, as primeiras histórias que foram contadas visualmente através de quadros, através depois de cinema, através de rádio e em todas as mídias que existem ou que irão existir, né? Essas histórias e analogias, elas são o melhor jeito de você conseguir passar um conceito que muitas vezes ele é abstrato e difícil de ser absorvido, né? E uma coisa que é bem interessante é que cada vez que a gente tá escrevendo algo, cada vez que a gente está criando algo, a gente está passando essa história com um bolo de informações que a gente quer colocar, mas a gente está passando para frente um pouco de quem nós somos. Né? Isso às vezes pode funcionar para o bem, às vezes pode funcionar para o mal. Que eu falo, toda história ela é autobiográfica, porque no mínimo ela é a sua interpretação contaminada por toda a sua vivência, de todos os seus anos que trouxeram até aqui, para você contar aquela história enviesada, sabe? Então, quanto mais você estuda e mais lugar de fala você tem, maior a chance de você estar conectado com aquela realidade, né? E não necessariamente só sobre o aprofundamento vertical dos personagens, mas todo o baú de referências, o repertório que vem junto com aquela história, né? E também o papel do entretenimento, ele não é necessariamente entreter. Então nem sei se esse nome ele é tão adequado assim, né? Porque a gente aprende muita coisa
através do que a gente leu, assistiu, sabe, e jogou. Então eu sempre coloco aqui o exemplo do Rodrigo Tramonte. Ele é um autor de Floripa, ele é uma pessoa com autismo, sabe? E eu comprei o livrinho dele, que tem quadrinhos, chama Humor Azul, né? É o lado engraçado do autismo, e ele faz tiras sobre o dia a dia dele, do que ele acha engraçado e o que as pessoas acham engraçado por ele ser um autor que tem autismo, né? Então eu gosto sempre de ler isso. Os grandes nomes dos desenhos animados, quadrinhos e videogames: Chuck Jones, Tex Avery, Walt Disney, William Hanna, Joseph Barbera, Maurício Ziraldo, Jim Davis, Shigeru Miyamoto, Satoshi Tajiri, entre outros, que me fizeram ver que existem motivos para não desistir de viver feliz, apesar das minhas dificuldades frequentes. É impressionante o poder que isso tem quando você pensa o impacto que as histórias contadas têm na nossa vida, sabe? E isso ajuda a gente a construir quem nós somos, né? Uma coisa que foi uma reflexão que o Roger fez uma vez quando a gente estava conversando numa rodada com professores de um projeto que nós estávamos trabalhando de Turma da Mônica. Eu e o Roger trabalhamos juntos lá durante muitos anos, né? Ele era o roteirista e o outro criador dentro desse núcleo de animação. Ele falou: pô, você já parou para pensar que você lembra de alguns professores, mas você já parou para pensar quantas séries animadas ou livros ou filmes você lembra? E é verdade, quando eu paro e volto, eu lembro talvez de 6 professores que ajudaram a construir quem eu sou. Mas eu vou lembrar 40 livros, 40 filmes, 40 gibis e 40 desenhos animados. Então você vê, ainda mais no momento que o entretenimento tem um alcance cada vez maior, uma presença cada vez maior, o quanto isso efetivamente muda o olhar e o interior e o coração das pessoas, sabe? Vocês já notaram que sou um cara que gosta muito de definições, porque eu gosto de definições que são amplas, que elas não engessem o conceito, mas que consigam fazer a gente organizar os pensamentos para a gente tomar as decisões certas, né? E para mim, o que eu uso como base de definição para a arte é que a arte é uma ferramenta de transformação do mundo. E o entretenimento é uma manifestação de arte também, né? Então, é o que eu sempre falo, que a gente, quando está escrevendo, criando, a gente está passando valores, a gente está trafegando valores e informações. Então, não tem neutralidade. Quando você cria uma cena, quando você cria um quadrinho, quando você cria uma frase, uma fala dentro de um diálogo, ou você está ajudando a combater ou a consolidar preconceitos estruturais. Não tem neutralidade. Ou você vai estar fazendo parte de uma eventual solução ou parte de um eventual problema, né? E muito por conta dessa responsabilidade crescente sobre a educação informal, né? O próprio modelo de escola que foi descrito pós terceira revolução industrial, que foi aquela revolução industrial no final do século XIX, onde você tinha um volume de conhecimento que poucas pessoas possuíam, e daí você colocava professores para jogar esse conteúdo para ser absorvido sem senso crítico, né? Isso já está mudando. E a educação informal, e o que a gente vai começar a aprender e pegar, vendo coisas, lendo internet, buscando de 1 milhão de fontes, principalmente com redes sociais, você precisa ter o senso crítico para conseguir validar o que daquilo você vai querer absorver. Isso é um modelo de educação que ele não é tão formal como ele era antes, sabe? E para vocês não dizerem que eu estou defendendo com muitas aspas, o politicamente correto ou politicamente incorreto, é que dá para você fazer piada boa com responsabilidade. Não necessariamente você precisa atacar parcelas da sociedade que foram minorizadas historicamente para fazer graça. Você tem que evitar isso. É o que eu sempre falo, meu. Você quer atacar? Você quer fazer humor? Você quer fazer humor ácido, humor provocativo, eu vou atacar a galera do privilégio, sabe? E daí eu me incluo na galera do privilégio, que eu sempre falo ali, né? Vamos atacar os opressores, né? Vale muito mais a pena do que você querer destilar o seu veneno criativo em cima de pessoas que já estão sendo amassadas no dia a dia, porque tem um impacto sobre isso. E eu acho que não tem limite do humor.
foi o que aconteceu essa semana aí do tapaço do Will Smith, né? Que eu até considero que aquele tapa ele foi muito mais uma linha argumentativa do que uma agressão, né? E eu não falo que o Chris Rock nunca deveria ter feito a piada, ele fez a piada e recebeu ali literalmente, instantaneamente a consequência da piada, sabe? E é assim que as coisas funcionam dentro do humor. Então, eu sempre falo, né? Eu sou oriental, sou japonês, Bruno Honda, né? E teve momentos da minha vida que eu falava, nossa, já pensou se eu fosse uma pessoa normal, que não fosse japonês, eu ia ser mais bonito, sei lá, ia ser mais fácil de paquerar, não ia ser tão pequenininho e tal, sabe? É, nanico, orelhudo e tal. A minha própria cota de problemas de autoimagem distorcida e problemas de autoestima, né? E o impacto que Goonies teve na minha vida foi impressionante, assim. Eu simplesmente olhei aquilo, vim de uma cidade interior, morava numa vila que era uma periférica ali em Taubaté, galera também toda fodida, né? Eu tinha uma situação privilegiada, minha mãe, ela era médica, ela conseguiu fazer ela teve uma construção dos pais dela que fez com que ela fizesse a faculdade que parecia super impossível com o histórico dela, assim. E a mesma coisa comigo também. Minha mãe, meus pais, né, me deram todo o apoio para eu ir me capacitando. Mas ali na vila, a gente era muito fora de um circuito da elite taubatiana, sabe? Fora do TCC, que era Taubaté Country Club e tudo mais. Tinha muitos amigos também ali, todos de mesma origem. E quando eu olhei o Data, ou Dado em português, ele sendo muito legal, usando uma porra de um sobretudo, fazendo invenções, e no final eles vencendo as grandes corporações, sabe? Foi caralho, os vira-latas são da hora também, sabe? E isso começou a ligar alguns botões de autoestima em mim. E foi impressionante o quanto eu tenho carinho por esse filme do Richard Donner, sabe? E eu assisto isso a cada 2, 3 anos. E eu continuo amando e continuo feliz pelo dado ter passado pela minha jornada em determinado momento. Bom, gente, então para a gente resumir aqui, cara, eu falei muito, não bebi um gole de água, vou até beber um gole de água agora. Queria agradecer essa caminhada, apesar de ser uma caminhada solitária, porque eu não estou vendo ninguém, né? Nem mesmo o Marcelo e o Cleverson, que estão aqui no backstage, eu não estou vendo, estou basicamente falando eu comigo mesmo aqui, né? Eu espero que tenha sido interessante, que alguma coisa aqui seja valiosa. Eu sempre falo que a gente não sai de uma conversa do mesmo jeito que a gente entrou, né? E para topicalizar aqui, né? Isso daqui é o olho da minha matéria se eu estivesse escrevendo para o UOL. Independência gera independência, vamos continuar trabalhando um trabalho autoral, trabalhando um trabalho, né? Vamos continuar produzindo um trabalho autoral. Se esse trabalho autoral ele tiver uma consistência, vai te dar casca, vai te dar janela, vai te dar capacitação, vai te dar ferramenta, né? Levar isso para uma rede de persona digital, né? Você pensar qual é a voz que você vai ter ali dentro, e você trabalhar e dar uma estudada sobre a comunicação, putz, super ajuda a aumentar o alcance e a te dar a propriedade. E não é aquele lance só de posicionamento, de agências digitais, não. Geralmente passa por você ter um discurso honesto e você ter um propósito, uma vontade legítima de dividir isso com seus pares, sabe? E o que eu sempre recomendo como exercício, olha o que você acha mais legal. Vê como funciona, independente se é mais ou menos seguidores, você começa a trabalhar. Eu mesmo, no Instagram, que é a minha principal rede social, LinkedIn também, vai. O meu Instagram deve ter 2.000 seguidores, não é nada absurdo. Tem no LinkedIn ali talvez uns 5, 6 mil também, sabe? Muito por conta da consistência de postagem. Olha que eu estou bem relapso ultimamente, sabe? Meu, portfólio direcionado, ele corta a fila. E para você ter um dicionário, um portfólio direcionado, eu juntei o portfólio com direcionado virou dicionário, né? Então, portfólio direcionado, ele corta a fila, e para você ter um portfólio direcionado, você vai ter que estudar, e isso vai te dar ferramentas, então você vai inevitavelmente turbinando a sua caixa de ferramentas. Toda reunião, toda conversa, toda palestra, todo diálogo, todo job,
todo trabalho ajuda a turbinar a sua caixa de ferramenta, não deixa dispersar todos os conhecimentos. Não tem neutralidade no entretenimento, isso é uma mentira, a gente ouve muita gente falar, mas não existe. Então, o entretenimento ele é naturalmente responsável socialmente, político e, inclusive, ideológico. Só que você não precisa usar cartilhas ideológicas para fazer o seu conteúdo, obviamente, sabe? E, parafraseando o último filósofo do dia aqui, vou parafrasear o Zé Brandão, um dos sócios do Copa, que é não seja um babaca no seu networking, né? Faz networking do bem, seja uma pessoa agradável que esteja interessada no resultado, não queira puxar o tapete de ninguém, sabe? Não seja um cuzão no dia a dia de trabalho, em qualquer projeto que seja um projeto que dê dinheiro, um projeto que não dê dinheiro, seja dentro do seu dia a dia de trabalho, seja montando a sua empresa, seja com a sua família, seja com seus amigos, seja nesse contato com pessoas que você não conhece dentro das redes sociais, sabe? Você pode ser difícil, você pode ser tímido, você pode ser grosseiro eventualmente, mas se você direcionar seu nariz para não ser um babaca, talvez você consiga montar equipes maneiras para trabalhar, porque no final do dia, animação, especificamente em muitos outros, é um trabalho extremamente colaborativo e que é muito difícil que você consiga fazer sozinho, sabe? Então, juntando essas coisinhas aqui, eu queria incluir só que, meu, vamos trazer um olhar de acolhimento para todas as coisas, né? Vamos olhar, estender a mão para quem não tem tanto privilégio, para quem está sendo amassado e para quem está sendo minorizado. E entender que talvez o melhor jeito de construir uma boa história seja na diversidade da equipe, porque é isso que vai te trazer uma diversidade de background, sabe? E daí, as histórias mais incríveis que eu tenho visto acontecer são as histórias que trazem jornadas diferentes do criativo padrão, né? Que é esse modelo que até que eu fiz uma crítica leve aí ao modelo da Pixar. E é isso, gente. Eu queria agradecer, arigatou gozaimasu, jogar aqui o meu baú de jabás, né? Então, estou ali no LinkedIn, Bruno Rondalente, no Insta também, bruno.ronda.leite, e das minhas iniciativas, né? A Patinco ainda ela não tem uma persona digital, porque, como falei, a Patinco ainda é uma eminência parda, né? A gente tá nas sombras ainda, criando um monte de coisas maneiras aqui, que uma hora começa a surgir aí. Mas a Roboto está, então a roboto.etc no Insta, também se der uma busca em Roboto, é um login, é um robô pixelizado em fundo amarelo, e tá no Insta também. E, meu, entre na cnshop.com.br, que é a nossa loja oficial, olha que lindeza a minha camiseta, tem uma camiseta do Mutano, estou mostrando, se isso não aparecer no vídeo, eu vou parecer muito bobo, mas olha só, a gente tem todas as manifestações animais dele nas costas, e dê uma olhada lá que a gente está sempre colocando novidades, né? E fiquem de olho na Roboto, que a gente está trabalhando com 3 coisas que são muito abissalmente enormes, e logo, logo eu vou começar a falar novidades. E jabá para Split também. Estamos fazendo um trabalho muito legal e meu, todo dia eu tenho o privilégio de trabalhar com uma galera muito legal e muito refinada em tudo isso que a gente falou agora, sabe? Acolhimento, qualidade, piriri. Então, vamos nessa. Estou agora aqui com vocês, apresentado oficialmente. Me acionem lá nas 1000 redes sociais. Eu mando esse material que eu falei, o Canvas, eu mando as ferramentas de planejamento que eu gosto de distribuir meio gratuitamente para a galera, sabe? Eu acho que faz parte da capacitação de mercado. E vamos até o ano que vem. Meu, usei 2 palestras em vez de uma, hein? Beijo para vocês.